Olá, a paz do Senhor esteja convosco. Muitos no YouTube devem me conhecer como um palhaço Fezinho, mas eu tenho uma novidade para dizer para vocês. Eu não sou só um palhaço, sou um pregador da palavra. E hoje eu venho aqui para vos falar sobre traição. Muitas pessoas, quando escutam a palavra traição relacionada à Bíblia Sagrada, a primeira coisa que vem à cabeça é Judas Iscariote. Sim, Judas, o traidor. Se eu tivesse com uma corda aqui nesse momento e trouxesse Judas aqui, muitos de vocês o poriam na forca, o enforcariam. Mas por quê? Por que vamos enforcar o Judas? Porque ele é traidor, ele traiu nosso Senhor Jesus. Mas se muitos de vocês pararem e prestarem atenção na palavra, verão que a nossa paz, a nossa salvação veio a nós a partir do momento que Judas traiu a Jesus. Jesus foi crucificado e morreu por nós. Muitos de vocês nunca pararam para pensar que aquela traição de Jesus estava nos planos de Deus. Deus já planejava tudo. É fácil a gente falar assim, Judas traiu a Jesus, ele foi o culpado de tudo, mas nós fomos os culpados. Sim, se nós não fôssemos pecadores, Jesus não precisaria morrer por nós. Judas foi realmente um traidor, Judas vendeu a Jesus por moedas. Mas ninguém sabe a inspiração de Judas, qual foi a intenção de Judas fazer aquilo, pois ele o seguia, ele estava convivendo com Jesus, ele andava junto com Jesus, ele sabia dos planos de Jesus. A inspiração de Judas, na minha opinião pessoal, ela deve ter sido em buscar uma reação de Jesus. Pois nenhum daqueles discípulos, nenhum daqueles apóstolos sabia compreender realmente qual que era o plano de Jesus nessa terra. Pois eles foram escolhidos, 12 homens foram escolhidos para uma missão que estava lá para ser fracassada. Uma missão que já tinha o fracasso em mãos. Pois Jesus começava a falar com eles sobre sua morte. E eles paravam, cada um tinha um pensamento e falava assim, mas por que Jesus me chamou? Se ele vai morrer, o que ele vai fazer? Pois eles esperavam que Jesus fosse um lutador, fosse um político, fosse um guerreiro, onde viesse com seu estandarte, um cavalo branco e falasse, marchem, vamos acabar com eles. Vamos acabar com o povo de Roma, vamos acabar com os pecadores. Isso que os discípulos esperavam de Jesus. Mas Jesus veio, um carpinteiro manso. E nos vem à cabeça novamente. O carpinteiro manso, Judas estava com ele. Judas sabia que ele era o Filho de Deus. Judas o entregou em troca de moedas. Judas é o traidor. Sim, Judas é um traidor. Mas agora me respondam uma coisa. Se eu fosse colocar uma corda aqui para pendurar o traidor, será que eu só penduraria Judas? Será? Vamos lembrar. Quando Judas entregou a Jesus no Getsemane, todos estavam com Jesus, Pedro se revoltou, foi com a espada para cima dos soldados, arrancou a orelha do soldado, Jesus foi lá, pôs a orelha de volta. Mas a partir daí, Jesus foi levado em cativeiro. Se vocês podem olhar em todas as passagens da Bíblia, você não vai ver ninguém indo defender a Jesus. Quando Jesus foi julgado, não estava ninguém na sua defesa. Não tinha ninguém defendendo ele. Então, não foi só Judas que traiu, todos os outros 12 traíram. E toda aquela multidão que o acompanhava o traiu. Todas as pessoas que foram curadas por ele o traíram. Sim, pois ele estava entregue, sendo acusado
E ninguém foi defender ele. Olha aqui na Bíblia e veja se alguns dos discípulos, algum daquele povo, na hora que Jesus estava sendo achibatado, na hora que ele estava sendo dilacerado por aqueles chicotes, se alguns dos discípulos veio e falou assim: não, para, bate um pouquinho na minha também, porque ele está cansado. Olha na palavra, veja se algum dos discípulos veio tomar o lugar de Jesus para ser açoitado, para tomar alguma chibatada. Não, nenhum deles veio. Veja-se no caminho, quando ele estava indo na Via Cruzes, algum dos discípulos veio, tomou a cruz de Jesus e falou: não, meu Senhor, deixa que eu carrego essa cruz. Quando ele foi crucificado, algum deles veio e falou: não, Jesus, deixa que eu morro por você. Não, nenhum deles morreu. Pedro ainda negou Jesus por 3 vezes. Depois ele recebeu o perdão, até a sombra de Pedro curava os enfermos. Mas nenhum deles, nenhum dos discípulos, dos apóstolos, nenhum deles morreria por Jesus. Por mais que eles dissessem que morreriam por ele, mas nenhum deles morreria por Jesus. Então não foi só Judas que o traiu, todos nós o traímos. Sim, todos nós, eu estou colocando eu e vocês também nessa traição. Porque a cada momento que dissemos: eu amo a Jesus, eu vivo por Jesus, nós não morreríamos por ele. Ah, certamente se viesse alguém na tua casa, pusesse um revólver na tua cabeça e dissesse: você morre por Jesus? Você morre por Jesus? Você não morreria. Se pegasse um dos seus filhos e dissesse: você deixaria o seu filho morrer por Jesus? Você não deixaria morrer. Pois todos nós traímos a Jesus. A todo momento estamos o traindo. Quando dissemos: eu sou sem pecado, já traímos ele. Quando olhamos para outra mulher na rua, cobiçamos essa outra mulher, sendo que nós somos casados, estamos traindo a Jesus, estamos traindo o pacto que fizemos, a aliança que fizemos com nossa esposa, com a bênção de Deus, estamos traindo. A cada momento que você faz uma coisa que você desagrada a Deus, você está traindo a Jesus. Somos traidores. Não somos perfeitos, somos falhos. O único que foi perfeito foi Jesus, que veio puro e morreu puro. E mesmo assim, ele sendo puro, sendo perfeito, ele foi traído por nós. Ele foi traído por aquele povo que estava ali para ouvi-lo, estava ali para ser curado. Agora nós vivemos pela graça, vivemos pela graça, maravilhoso. Pois no tempo de Jesus, ou antes de Jesus, o povo vivia pela lei. A lei era do olho por olho. Você matou, você será morto. Você roubou, você perderá a sua mão. Deus tratava o povo desta forma. Em Sodoma e Gomorra, ele viu que aquele povo não tinha mais solução, que era um povo pervertido, que era um povo incestuoso, que era um povo homossexual, que era um povo drogado, que era um povo que não tinha mais solução. O que ele fez? Ele mandou os anjos para checar. E mesmo os anjos, o povo tentou violentar os anjos entraram na casa de Ló, e o povo bateu a porta de Ló e falou: manda esses anjos para fora, pois queremos ter relação, manda esses homens para fora, pois queremos ter relação com eles. Ló disse: esses são anjos, esses são homens de Deus, eu entrego minhas filhas. E o povo: não, queremos ele. Aquele povo de Sodoma, que era um povo feiticeiro, era um povo idólatra, era um povo homossexual, era um povo sodomita, era um povo pervertido. Aquele povo, Deus mandou fogo e exterminou a todos, acabou com Sodoma e Gomorra. Por que Deus acabou com Sodoma e Gomorra? Porque eles eram exatamente como nós somos hoje. Sim, eles tinham relação com as filhas deles, com os filhos, mãe com filho, filho com mãe, filho com filho, irmão com irmã. Aquilo ali acontecia em Sodoma, e hoje você abre o jornal e você vê acontecendo também. Eles eram drogados, eles eram